Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui agora para a segunda parte dessa aula, aula número 2 de aplicativos informatizados. Vamos continuar? A gente está trabalhando com Excel, planilhas eletrônicas e hoje a gente vai ver um pouquinho mais de algumas fórmulas, algumas funções usadas no Excel. Vamos começar então? Então espero que vocês gostem dessa aula, a gente está começando ela agora, tá bom? Vamos lá! Muito bem, então só para a gente relembrar o que a gente viu na semana passada, ou na aula passada, perdão, a gente viu algumas funções matemáticas básicas, né? Soma, multiplicação e outras coisas aí que a gente usa bastante. Agora nós vamos conhecer funções ainda um pouco básicas relacionadas a texto, data e hora, que pode ser útil também em várias situações aí. Então vamos começar. Primeiro, vamos ver algumas funções de texto. Isso aqui às vezes dá uma embananada na cabeça de alguns, mas é tranquilo, viu pessoal? Não vou pegar pesado não. As funções de texto são bem interessantes, porque às vezes a gente precisa trabalhar com algum texto, talvez a gente recebeu lá uma planilha, um texto meio complicadão, né? Para você trabalhar em cima dele, por exemplo, uma lista de nomes, mas você quer só o sobrenome das pessoas, ou você quer... tá tudo misturado, letra maiúscula, minúscula, você quer dar uma acertada nisso. Então as funções no Excel de texto servem para essas coisas aí, são muito interessantes, você talvez use em algum momento. Então a gente vai começar trabalhando um pouquinho com elas aqui. Funções, por exemplo, juntar, separar, cortar texto. Então as funções que a gente vai trabalhar aqui são essas daqui, ó, esquerda, direita, extensão do texto, concatenar, concat, maiúscula, minúscula e também num.character. Os nomes são meio esquisitos, tá? Por exemplo, esse num.character eu não coloquei ali, mas tem um acento, num, de número. Então elas precisam ser digitadas corretamente, tá? Vamos começar então com a função aqui esquerda, direita e xt.texto. Para que servem essas funções? Bom, são para cortar o texto. A gente tem um texto lá e eu quero cortar. E eles cortam da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. E essa ext.texto corta um trecho no meio. Por exemplo, a função esquerda corta da esquerda para a direita. E a gente escreve assim, ó, esquerda, coloca o texto, o que está em vermelhinho é o texto que eu quero cortar inteiro, não é o texto cortado. Texto que eu desejo cortar, pode ser uma célula que tem um texto, e na lateral aqui eu informo quantas letras eu quero cortar. Então aqui o texto, aqui quantas letras eu quero cortar da esquerda para a direita. Por exemplo, eu tenho aqui B3, 2. Aqui embaixo a gente vê quem é o B3, ó, tá meio pequenininho, mas no B3 está escrito banana. Não sei se dá para ver aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. A canetinha aqui, ó. Aqui está escrito aqui, ó, banana no B3. Aí a função B3, ponto e vírgula 2, significa que eu vou pegar a palavra banana e vou recortar duas letras da esquerda para a direita. Então, se na célula B3 é escrito banana, o resultado é ba. Olha lá. Aqui, ó. O resultado é ba, porque começando da esquerda para a direita, duas letras é BA. Simples, né? Interessante e simples. Até curioso. Agora é a função direita, que basicamente é a mesma coisa, só que corta da direita para a esquerda. Então é assim que eu digito ela, direita. Coloco o texto e quantas letras eu quero, só que dessa vez ele corta ao contrário. Então no exemplo abaixo aqui a mesma coisa, ó. Você tem a palavra banana no mesmo lugar, na célula B2, e agora eu estou usando direita. Perdão, célula B3, né? Então eu estou usando direita e estou cortando 2. Se está escrito banana, eu vou cortar 2 da direita para a esquerda, então o resultado é na. É o que você está vendo aqui, ó. Banana. Finalzinho da palavra, as duas últimas letras. Então as funções esquerda e direita fazem isso. Recortam as letras no começo ou no fim da palavra, quantas letras você quiser. Parece que nesse momento não é útil, mas você vai aprender que é bastante útil. Essa daqui que eu vou apresentar agora, que é a ext.texto, essa já é um pouco mais complicadinha, né? Ela é um pouquinho mais complicadinha. Por quê? Porque ela
tem 3 parâmetros, porque eu quero cortar no meio. Então eu tenho que formar um texto que eu quero cortar, eu quero dizer aonde que eu quero começar a cortar e quantas letras eu quero cortar. É um pouquinho mais complicadinho, mas nada sofisticado demais. Por exemplo, se começarmos a contar as letras da esquerda para a direita a partir do número 1, então entenderemos o que significa onde começa. Por exemplo, uma palavra como banana, que está escrito aqui embaixo, está escrito pickles agora. Ó, não sei se dá para ver aqui, ó, pickles no B3. Então, se você começar a contar as letras, você vai contar o P é a primeira letra, o I é a segunda letra, o C é a terceira letra, o L e assim por diante. A contagem normal. Então você vai dizer para ele, por exemplo, eu quero cortar o B3 na letra 2, 2 letras. Qual é a letra 2? P é a letra 1, I é a letra 2. Então eu começo do I, contar P, I. E daí eu conto 2 letras. Qual é o resultado disso? Olha lá. O resultado é IC, porque a segunda letra é o I e eu quero 2 letras, I e o C. Ou seja, contamos 2 letras da esquerda para a direita que começam no I e recortamos 2 letras IC da palavra pickles. Então, embora pareça difícil, até que não é tanto. Vou mostrar para vocês aqui diretamente então no Excel. Aí, então vamos ver no Teams, como é que faz pelo Teams, o Excel no Teams, né? Então tá aqui. A gente vai fazer o seguinte, então eu vou pegar e escrever umas palavras aqui. Por exemplo, bigode, plástico, João, Ana. Desculpa. Então, veja só, vamos começar a aplicar aqui, ó. Por exemplo, esquerda. Olha lá, esquerda. O que eu quero? Opa, esquerda. Eu quero esse texto aqui, ó. Bigode, ponto e vírgula. Quantos caracteres? Eu quero 2 caracteres, por exemplo. O que você acha que vai dar? Bi. Ah lá, se eu puxar aqui, ó, ele copia a fórmula para baixo e vai aplicar em todas as outras linhas também, ó. Bi, PL, JO, AN. Isso esquerda. Aqui eu vou fazer o direita. Direita. Vou pegar a mesma palavra, bigode. 2 letras. Olha lá, bigode. Copio aqui, ó. Plástico, as 2 últimas letras. João. Ana. Então é isso daí, ó. Agora, quando eu quero uma palavra, uma letra no meio, então eu vou usar o EXT text. E aí eu digo onde eu quero começar. Quero pegar a partir da terceira letra. Então eu coloco o texto, opa, bigode, a partir da terceira letra, 2 letras. 2 letras. O que você acha que vai dar? P e G. Terceira letra é o G. Deu go. Aí eu puxo aqui. Ah lá. Agora o Ana deu erro. Por quê? A terceira letra é o A mesmo. Não tem quarta letra, né? Não tem 2 letras. Então ela pegou o que deu para pegar aí. A última letra de Ana é A. E assim por diante. Então é isso que a gente está aprendendo aqui a manipular. Interessante, né? Se eu mudar aqui, ó, de 2 para 3, 4, né? Ele vai pegar 4. Ó. Gode, bigode. Se eu puxar aqui agora, ó, plástico. João pegou inteiro. Ó. Ana também. Então não tem muito segredinho não. Basicamente é isso daí. Né? Então pessoal, até aqui a gente viu, vamos lá, esquerda, direita e EXT texto para pegar no meio. Tá? Agora é o seguinte, tem uma outra aqui que eu posso usar em conjunto com uma dessas daí, que é o numCharact. Para que serve o numCharact? Ele serve para contar quantas letras tem numa palavra e ele inclui o espaço também, tá? Então, por exemplo, eu posso associar a direita ou esquerda ou realizar até outras tarefas. Como que eu escrevo? numCharact e pego o texto. Esse acento está errado aqui, tá? Num com acento circunflexo, acento agudo. Para que serve isso? O valor, ele vai retornar um valor numérico que pode ser usado numa conta, alguma coisa assim. Por exemplo, quantas letras tem a palavra
Rodrigo Viviane, ele vai contar, certo? Exemplos, por exemplo, se a célula B3, que é essa que eu estou vendo aqui, contém a palavra picles, e eu executar um num character aqui, ó, num character, que está escrito errado, num character, e eu selecionar a célula B3, ele vai retornar o valor 6, porque picles tem 6 letras. Ou, se tiver escrito picles verde, ele irá retornar 12, porque o espaço entre as palavras também conta. Algo assim. Um exemplo usando junto com a esquerda, elimina a terminação .com.br de um site, seja qual for o tamanho da palavra. Por exemplo, oi.com.br ou piclesverde.com.br. Aí eu faço esquerda, B3, aí eu conto o número de caracteres do B3 menos 7. Por que menos 7? Porque eu quero tirar da esquerda para a direita o .com.br, que são 7 letras. Então ele subtrai 7 de um valor que eu não sei qual é, porque eu não sei o tamanho da frase. E aí o resultado será oi e picles verde. A gente pode ver isso diretamente lá no Teams. Vamos mudar aqui, ó. Ah lá. Quer ver, ó? Vamos fazer um teste aqui, ó. banana.com.br gervasio.com.br oi.com.br a.com.br inconstitucionalisticamente.com.br. Tem palavras de tamanho muito diferente, né? Concorda? Palavras de tamanho muito diferente. Mas na hora que eu executo a minha função, ó, então vamos lá. Eu quero tirar da esquerda para a direita. Quantas letras? Eu não quero pegar as últimas 7 letras, que senão todo mundo vai ser .com.br, né? É o contrário que eu quero fazer. Eu quero da esquerda para a direita. Eu quero tirar, não da direita para a esquerda, né? Da esquerda para a direita. Colocar só banana, só gervásio, só oi, a e inconstitucionalisticamente. Só que eu preciso saber a quantidade de letras. Então eu pego o texto e aí eu pego dentro dele aqui, para saber quantos caracteres eu quero, eu uso a função num character, um dentro do outro, ó, olha que doideira, e pego ele de novo e subtraio menos 7 e fecho aqui, ó. Olha que legal, olha lá, deu certinho, ó, banana. Vou puxar aqui e vai dar certinho, ó lá, gervásio ou a inconstitucionalisticamente. É claro que se eu mudar banana for .com só e não for .br, aí já dá um problema, fica só banana, porque ele está tirando 7 letras, porque eu tenho certeza que termina com .com.br. Interessante, não? Interessante. Muito bem. Próximo. Agora vem uma função bem facinho, tá? Vocês não vão ter dificuldade nenhuma com essa, que são as funções maiúscula e minúscula. Essa é tranquilo, né, pessoal? Maiúsculo e minúsculo não tem erro. Para que serve? Simplesmente para trocar os textos, se eles estiverem em maiúsculo para minúsculo, minúsculo para maiúsculo. E é assim que funciona. Maiúsculo e coloca o texto. Aí tudo que tiver lá dentro vira maiúsculo. Minúsculo também tem o mesmo efeito, só que para minúsculo. Por exemplo, se em B3 está escrito banana, tudo minúsculo, então eu faço maiúsculo igual a maiúsculo B3, vai virar banana, como você está vendo aqui, ó. E ao contrário também é verdade. Tá? Então, até para vocês verem, eu vou aplicar aqui na janela que a gente já tem aqui no Teams, aqui no Excel. Então, ó, essas palavras aqui estão todas minúsculas, não estão? Então vamos aplicar um maiúsculo nela aqui agora. Maiúscula. Eu pego esse aqui, banana, pronto, a banana ficou maiúscula. E aí é só puxar aqui, ó. Puxa aqui, copia tudo para baixo. Tá aqui, ó, banana, gervásio, oi, tudo maiúsculo agora. Note que eu estou usando
esse recurso de puxar a função usando isso aqui, ó, e ele readequa a função. Então, se você ainda não tinha notado isso no Excel, é importante você reparar agora que essa função ela é maiúscula D10, essa é D11, essa é D12, essa é D13, essa é D14. Quando eu arrasto, ele faz isso automaticamente para mim, o que é bom, mas às vezes não é tão bom. Então a gente tem que ficar esperto aí, porque o Excel pode dar um pulo do gato em nós aí de vez em quando, tá? Pessoal, então veja só, até agora a gente aprendeu aqui funções relacionadas a texto, algumas delas, tem muito mais, essas aí já são legais, já dá para brincar bastante aí com o texto. Até tem um exercíciozinho depois para vocês aí que vai ajudar a mexer com o texto, até bem simplesinho, tá? E a gente viu também agora aqui esse negócio de arrastar, fazer cópia de fórmula. Isso é um negócio interessante que tem no Excel, mas pode ser perigoso. Dá uma olhada naquele material que eu passei para vocês, um material lá que tem um link que eu passei para vocês, que explica sobre endereço fixo, sobre um endereço absoluto. Que às vezes você precisa fazer uma cópia de uma fórmula, mas você precisa que um dos endereços de célula fique estagnado, fique parado, absoluto. E tem um recursozinho para fazer isso, que é o cifrão. Então dá uma pesquisada nisso daí para você entender como fazer cópias melhores de fórmula. Certo? Vamos dar sequência então? Agora a gente vai ver algumas funçõezinhas ligadas a data e hora. Coisa simples. Tá? Então vamos lá. Aqui, ó, funções de data e hora. Funções que podem auxiliar a gente na data e hora, ajudar a elaboração de documentos. É importante lembrar que datas e horas não são automáticas, elas não ficam, por exemplo, se eu colocar uma hora no meu formulário, no meu Excel, não quer dizer que essa hora vai ficar andando minuto a minuto, segundo a segundo. São horas estáticas. Por exemplo, eu tenho a função dia, mês, ano. Elas voltam para mim a data de hoje separadamente, por dia, mês e ano. Tem o dia da semana também, que retorna um valor de 1 a 7, representa o dia da semana. Tem a função agora, a função dias, a função agora mostra a data e a hora do momento. A função dias é interessante, calcula a quantidade de dias entre duas datas, bem curioso. Dia trabalho, olha que interessante, retorna dia úteis. Eu me informo quantos feriados tem. Durante uma faixa de datas, ele me informa quantos dias úteis tem. Hoje, retorna a data do momento. Hora, retorna a hora do momento. Então, tudo isso daí. Ó. Nessa tabelinha que vocês estão vendo, tem exemplo de todas elas. Eu tenho algumas datas ali, que foram também feitas foram digitadas, e a partir dela eu consigo fazer algumas coisas. Então vamos fazer isso aqui, ó, 12 de 12 de 2012, 31 de 12 de 2012. Eu vou mudar aqui para o Teams para vocês darem uma olhada. Lá. Então, ó, até já está aqui, ó. Vou fazer de novo. Aqui eu tenho uma data, 12 de 12 de 2012. Aqui eu tenho 31 de 12 de 2012. Então, se eu aplicar aqui, por exemplo, a função dia, e pegar essa data, o que ele vai retornar para mim? Só o dia. Olha lá, ele separa de uma data somente o dia. Aqui é a mesma coisa, só que é mês. Então ele separa no B4, o mês é o 12. Por sinal é a mesma coisa. Olha que interessante, esse daqui, ó. Esse aqui ele faz um cálculo entre dias. Então não tenho duas datas aqui, ó, 12 e 31. Então eu digito dias, eu digo qual é a data final, é uma subtração, né? E digo qual é a data inicial. E aí ele fala para mim, ó, são 19 dias entre essas duas datas. Legal, né? Esse aqui que é da hora. Esse aqui é interessante. Olha que curioso. Dia trabalho. Olha como é que funciona isso aqui, ó. Dia trabalho. Eu digo uma data inicial. Por exemplo, eu quero saber quantos dias úteis tem entre o dia 12 a partir do dia 12, né? Vamos dizer assim. A partir do dia 12, eu quero 10 dias úteis para frente. Que dia vai cair? Entendeu? Então,
hoje é dia 12 de dezembro. Eu preciso, em 10 dias úteis, entregar um produto, porque eu trabalho para o Mercado Livre. Que dia vai ser a data limite para entrega, em 10 dias úteis para frente? Bom, eu tenho que, se tiver algum feriado, eu tenho que informar. Então, por exemplo, como é dia 12, então, não sei, tem algum feriado? Acho que não, né? Então, vamos deixar 0, sem feriado. Ah lá, daí ele vai me informar que dia vai cair. Opa, deu um erro aqui. Tem um parênteses a mais. Ah lá, vai cair no dia 26 do 12. Se não tiver nenhum feriado, vai cair no dia 26 do 12. Aí você pensa assim, peraí, dia 25 é feriado, não é? Então vamos recalcular aqui a rota. Tem um feriado sim, dia 25. Então, um feriado. Então vai cair dia 26 do 12 do mesmo jeito. Acho que ele já sabia que dia 25 é feriado, né? Interessante. Então, é bastante útil. Bastante útil. Agora, o que é esse agora aqui? Esse agora é o agora. Se eu executar ele de novo, veja só que curioso. Ele já estava executado aqui, que eu fiz no dia que eu gravei isso aqui, no dia que eu montei esse arquivo, dia 26 de 5 de 2020, às 10 horas e 7 minutos, horário do servidor, não é horário nosso de Brasília, tá? Não era esse horário que eu estava fazendo essa aula. Só que veja que curioso, se eu entrar nessa forma e dar um enter de novo, então tudo mudou, agora já é dia 26 de 5 de 2020, porque ele pegou agora 10 e 8. Se eu fizer de novo, daqui a pouco 10 e 8. Ele, se eu demorar mais uns 2-3 minutos, aí ele vai virar 10 e 9. Não vou ficar aqui fazendo toda hora até virar 10 e 9, né? Daqui a pouco eu volto. E o hoje? O hoje é a mesma coisa. A data que está aqui é hoje, porque eu abri o arquivo agora, né? Mas ele é estático, tá? Não tem que pensar nisso daí. Vamos ver se o 10 e 8 vai virar 10 e 9 agora? Ainda está 10 e 8. Daqui a pouco ele vira 10 e 9. Aqui também tem o dias da semana. Esse aqui eu pego, por exemplo, uma data, qualquer data que existe no mundo. Por exemplo, a data que você nasceu. E aí você descobre que dia da semana que era. Aí, eu peguei a data 31 de 12 de 2012. Era 1/2. Que significa isso? Provavelmente terça-feira, né? Se ele contar a partir da data, né? Por exemplo, hoje 26 do 5. Então eu vou colocar aqui, ó, dia da semana e pegar essa data de hoje. Pessoal, é curioso, ó. Essa data tá se alterando mesmo aqui, ó. Olha que legal. Nem eu sabia que isso ia acontecer. No Excel normal não acontece. Acho que é porque ele está no Excel online, tá? Bom, olha lá. Hoje caiu terça, então ele começa do domingo, porque hoje é terça. 26 do 5 é uma terça-feira. Então, 1 é domingo, 2 é segunda, 3 é terça, 4 é quarta, 5 é quinta, 6 é sexta e 7 é sábado. Sétimo dia. Faz sentido, né? Então, o dia da semana 31 de 12 de 2012 era uma segunda-feira. Essas são algumas funções de data e hora. Bom, vamos lá, estamos chegando ao fim, né? Aqui, né, a gente já viu esse exemplo aqui. Não coloquei explicações extensas sobre data e hora, mas é legal, vale a pena utilizar, testar. Pode ser muito útil aí, até fazer cálculos é possível, tá? Então a gente está chegando ao fim, a gente só vai ver quais são os próximos passos então. Eu tenho mais uma parte dessa aula aqui, nós vimos funções básicas, matemática, data e hora e manipulação de texto até agora. Na próxima aula, a gente vai falar sobre algumas funções de áreas especialistas, que é interessante para todos conhecerem, mas como curiosidade mesmo. Para nós é mais interessante essas duas primeiras aulas e a terceira é um complemento, um conhecimento a mais que a gente pode receber. Ainda a gente não vai entrar em algumas funções que eu deixei para depois. Função C, soma C, proc V. Isso fica para a próxima aula, aula número 3.
aí sim, são funções um pouco mais complexas que exigem um pouco de conhecimento de lógica de programação. Então, esteja lá, assista a terceira parte da aula e até mais. Boas atividades!